Fala, família Barrados! Estamos chegando perto dos 800 inscritos no canal. Então, se você está vendo e não é inscrito, se inscreva no canal. É de graça, não custa nada. Bom, agora vamos conferir os nossos acertos nos palpites para a 22ª rodada e depois iremos para os palpites para a 23ª rodada. Então, editor, põe na tela os acertos. O meu primeiro acerto foi no jogo entre Ceará e Chapecoense, palpite 2-0 Ceará, placar do jogo 1-0 Vozão, acerto de vencedor. Corinthians contra Palmeiras, palpite 2-1 Coringão, placar do jogo 2-1 Coringão, acerto cravado. Inter contra Bahia, palpite 3-0 Inter, placar do jogo 2-0 Inter, acerto de vencedor. E o meu último acerto foi no jogo entre Atlético Paranaense e Grêmio, palpite 2-1 Atlético, placar do jogo 4-2 Furacão, acerto de vencedor. O João errou o palpite dele no jogo do Fluminense. Lembrando que Galo, Flamengo e Palmeiras jogam pela Liberta antes da 23ª rodada e RB e Atlético Paranaense jogam pela Sul-Americana. Bom, vamos agora para os palpites para a 23ª rodada do Brasileirão Série A. Editor, roda a vinheta. We the beautiful in the bold. The US gon' take home the gold. We the beautiful in the bold. The US gon' take home the gold. O Cuiabá chegou ao seu 6º jogo sem saber o que é perder na Série A. São 6 jogos seguidos sem derrotas. Ficaram no empate contra o Atlético Goianiense. Não foram bem no ataque, mas na defesa foram bem demais e seguraram um pontinho jogando fora de casa. O Walter fez boas defesas e garantiu o 0-0. Agora o time do Cuiabá tem pela frente o América, que ficou no empate contra os reservas do Flamengo. O primeiro tempo da partida foi equilibrado, sem muitas emoções. No segundo tempo, o Flamengo foi superior e acabou saindo na frente já na reta final da partida, com um belo gol do Michael. Mas o time do América não se entregou e no finalzinho da partida, nos acréscimos, buscaram o empate. Um ponto bom aí para o time do América, que briga contra o rebaixamento, já que o jogo aí caminhava para uma vitória do Flamengo. Acabou sendo um bom resultado para o América esse empate. Bom, para o jogo entre Cuiabá e América, eu aposto no empate. 1-1 é o meu palpite. O Fortaleza conquistou mais 3 pontos no Brasileirão. Vitória magrinha contra o Sport, mas vitória importantíssima depois de 3 derrotas seguidas no Brasileirão. O time do Fortaleza agora tem pela frente o Atlético Goianiense, que ficou no 0-0 contra o Cuiabá. O Atlético teve o domínio das ações ofensivas da partida, mas acabaram parando na boa marcação do Cuiabá e nas defesas do Walter. O time do Fortaleza é favorito nesse jogo, na minha opinião. Fortaleza 2-1 vai ser o meu palpite.
O RB poupou titulares e foi mal demais no primeiro tempo da partida contra o Fluminense. Foram para o intervalo já perdendo por 2-0. Melhoraram no segundo tempo e conseguiram diminuir a vantagem do Flusão para 2-1, com um belíssimo gol do Elinho, mas pararam por aí. O Fluminense venceu por 2-1. Agora o time do RB tem pela frente o Corinthians, que chega cheio de moral depois da grande vitória para cima do Palmeiras no Clássico Paulista. O Roger Guedes brilhou demais e garantiu a vitória para o time do Coringão. Valeu, Roger, ele tava no meu time no Cartola e me ajudou demais. Tamo junto, Roger. E é isso aí, agora vamos para o palpite. RB 0, Corinthians 2 é o meu palpite. O Bahia foi derrotado pelo Internacional. No primeiro tempo, o Bahia não criou praticamente nada e acabaram levando o gol do Yuri Alberto. No segundo tempo, o time do Bahia teve que se arriscar e aí teve algumas chances, porém não conseguiu fazer gols. Perderam por 2-0. O Inter ainda conseguiu ampliar o marcador. Agora o time do Bahia tem pela frente o Ceará, que fez a sua obrigação e jogando em casa derrotaram a Chapecoense, que é fraca demais. O time do Vozão venceu por 1-0 com um gol cruel do Jael, que meteu uma cavadinha cobrando pênalti. Só não venceram por mais porque o Kehler impediu os gols do Vozão. O Kehler, goleiro da Chape, foi bem nesse jogo. Bom, para essa partida eu aposto no empate. 1-1 vai ser o meu palpite. O Galão ficou no empate contra o São Paulo. Não fizeram um excelente jogo. O primeiro tempo foi muito equilibrado, com poucas chances para os dois lados. O Galo fez um jogo de bastante marcação no primeiro tempo, assim como o São Paulo. Poucas jogadas foram criadas na primeira etapa. No segundo tempo, o jogo melhorou, mas as grandes chances do Galo só foram aparecer no finalzinho da partida com o Guilherme Arana, que acabou parando no Volpe. Agora o time do Galo tem pela frente o Inter, que já não perde há 8 rodadas no Brasileirão Série A e vem de 3 vitórias seguidas. A última foi para cima do Bahia. No primeiro tempo, o time do Inter foi bem demais e saiu na frente com um gol do Yuri Alberto. No segundo tempo, o time deu uma administrada na partida, mas mesmo assim chegou ao seu segundo gol, o time do Internacional, e venceu por 2-0. Espero um jogo bastante equilibrado entre Galo e Inter. Aposto no empate. 2-2 é o meu palpite. O Mengão não conseguiu ser malvadão no jogo contra o Coelho. Pouparam titulares e acabaram ficando no empate por 1-1. Não foram bem no primeiro tempo da partida. Fizeram apenas um jogo equilibrado na primeira etapa. No segundo tempo, o Flamengo melhorou e aí chegou ao seu único gol no jogo, o gol do Michael, após bela jogada, mas deu tempo do América chegar ao empate já nos acréscimos da partida, após falhas do René. Falhou no começo da jogada
e na marcação do cabeceio que originou o gol do Coelho. Agora o Flamengo tem pela frente o Atlético Paranaense, que chegou à sua segunda vitória seguida no Brasileirão. Passearam para cima do Grêmio, 4-2. O Furacão voltou à ativa. Parecia estar morto no campeonato, mas está se reencontrando o time do Atlético Paranaense. O Atlético poupou titulares e mesmo assim teve o domínio da partida contra o time do Grêmio. Para o jogo entre Flamengo e Atlético, eu aposto no Malvadão. Flamengo 2-1 é o meu palpite. A Chape perdeu mais uma e não vejo o time tendo forças para reagir nesse Brasileirão. Devem ser rebaixados. Estão só esperando aí a hora do rebaixamento. A última derrota foi para o time do Ceará. Perderam por 1-0. Um jogo que já era complicado fora de casa ficou ainda mais difícil depois da expulsão do Jordan. E aí, a Chape viu o Kehler fazer boas defesas, mas não conseguiu reagir e empatar o jogo. Destaque para o goleiro Kehler, que foi bem na partida. Agora, a Chape tem pela frente o São Paulo, que ficou no 0-0 contra o Galo. Um primeiro tempo bem travado, de muita marcação. No segundo tempo, o jogo melhorou e aí o São Paulo teve chance ali com o Rigoni cobrando falta e acertando o travessão, e também teve uma boa chance já no finalzinho da partida com o Sara. Ele acabou desperdiçando essa oportunidade de gol. O São Paulo é favorito nesse jogo. São Paulo 4-1 é o meu palpite. Santos contra o Fluzudo. Flu tá embalado, hein? Marcão é viciado em pontuar. É medroso às vezes, né? Manda o time recuar depois que faz 2-0 todo jogo. Mas o cara pontua, né? 7 jogos aí que o Marcão assumiu e o time não perdeu ainda. Enquanto o Santos está numa crise profunda. Tomou-lhe uma sapatada do Juventude na última rodada. Já 8 jogos sem ganhar do Santos no Brasileiro. Se contar a Copa do Brasil e a Sul-Americana, vai dar 11 jogos, uma crise profunda. Tá ali na portinha da zona de rebaixamento. O jogo ganhável pro Fluminense, ganhável. O jogo assim, dá pra ganhar, mas é aquele jogo que o Fluminense vai lá e ressuscita o Santos. Esse é o problema. O Santos tem bastante problema para esse jogo, para tentar ganhar, né? Mas é o jogo que o Santos faz da vida, né? Esse que é o problema. Então, vou dar um palpite de empate. 1-1 nesse jogo. O Palmeiras perdeu o clássico contra o Corinthians. Dos times que são apontados como favoritos ao título do Brasileirão, hoje o Palmeiras é o que apresenta o pior futebol. Eu acredito que o título fique entre Palmeiras, Galo ou Flamengo, mas hoje o Palmeiras não apresenta futebol para isso e o Galo desponta como o principal candidato ao título, com vantagem até mesmo sobre o Flamengo. Bom, mas falando do Palmeiras, o futebol apresentado pelo clube paulista é preocupante nas últimas rodadas. Vive um momento bastante irregular no Brasileirão, com vitórias e derrotas sendo intercaladas. Nos últimos 5 jogos são 3 vitórias e 2 derrotas. Um momento bastante irregular do time comandado pelo Abel Ferreira, que tem pela frente agora o Juventude, que vem da grande vitória para cima do Santos. O Santos começou melhor no jogo, mas quem fez os gols foi o time jaconeiro, construindo um placar elástico, 3-0. Vitória para dar moral. Bom, para esse jogo entre Palmeiras e Juventude, eu aposto no Verdão Palmeiras,
no Palmeiras. Palmeiras 3-2 vai ser o meu palpite. Meu garoto, o Grêmio foi atropelado pelo Atlético Paranaense, derrota que pode abalar a confiança do time do Rio Grande do Sul. O Grêmio vinha num momento de recuperação, porém, nesse jogo foram dominados pelo Atlético Paranaense. Agora o time comandado pelo Felipão tem pela frente o time do Sport, que vive um momento pior ainda do que vive o Grêmio. O Sport vem de 3 derrotas seguidas e, na minha opinião, caminha para a Série B junto com a Chapecoense. O time do Sport não esboça nenhuma reação nesse Brasileirão. A última derrota foi jogando em casa contra o Fortaleza, que vinha de 3 derrotas seguidas também. Era uma boa chance para o Sport se aproveitar da má fase do Fortaleza, não conseguiram. Nesse jogo entre Grêmio e Sport, eu aposto no empate 0-0, é o meu palpite. Chegamos ao fim desse vídeo, mas antes de encerrar, mando um salve para o Douglas Rubro Negra Palpiteiro e também mando um salve para o Bruno, Caroline e Débora, irmãos aí do William, que pediu para eu mandar um salve para eles. Mando também um salve para a Cristina, mãe do William. É isso. Se inscrevam no canal, é de graça, não custa nada e ajuda demais a gente. Comentem, compartilhem, deixem seu like. Valeu, fui!